Olá, bem-vindos ao programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem, embaixador, pergunto desde já como é que está a ver uma das crises em processo de andamento na Europa, não sei se é mais grave, mas uma das mais impactantes. Estou a falar da Alemanha. Aparentemente, Olaf Scholz está nos últimos meses, nas últimas semanas, da direção de um governo germânico, não lhe parece? Sim, o SPD, o Partido Social Democrata, dirigido por Olaf Scholz, que até agora tinha liderado aquilo que era a coligação com os verdes e com os liberais, entrou em ruptura, o que é, aliás, muito raro na Alemanha. Na Alemanha, tradicionalmente, os governos são muito negociados, mas depois aguentam ao longo do tempo. Mas, ao que tudo indica, as tensões, nomeadamente de natureza financeira, que se colocam sobre o governo alemão, provocaram uma divergência profunda entre Olaf Scholz e Lindner, que era o líder do Partido Liberal e ao mesmo tempo Ministro das Finanças, que se recusou a, digamos, obedecer a gastos maiores por parte do governo alemão, porque considerava que esses gastos punham em causa o equilíbrio das finanças alemãs. O Olaf Scholz tem uma leitura diferente, dizendo que vivem-se momentos muito complicados, nomeadamente no plano europeu, que exigem por parte da Alemanha um conjunto de medidas de natureza intensiva em termos financeiros, que isso justificaria que a Alemanha fosse um pouco mais longe na sua audácia na utilização dos meios. Esta divergência acabou por ter como consequência a admissão do Ministro de Finanças, determinada por Olaf Scholz, e um acordo, digamos, nos bastidores entre o Partido Social Democrata e a CDU, o velho Partido Cristão Democrata, para a realização de eleições em 23 de fevereiro. Mas para isso era necessário, porque os mecanismos alemães são os mecanismos que protegem muito a estabilidade, era necessário haver uma moção de censura contra Olaf Scholz. E Olaf Scholz apresenta a sua moção de confiança, digamos, para ter na perspectiva de ir ser votada essa moção contra ele. Isso já aconteceu no passado. É um mecanismo que faz com que, quando os partidos que estão no poder querem eleições, apresentam uma moção na certeza que essa moção vai ser rejeitada. Já tinha sido feito por Schroeder, aconteceu já 6 vezes ao longo da história da República Federal Alemã. E agora, assim aconteceu. O Olaf Scholz apresentou a moção e vamos para eleições porque ele queria essas eleições, em 23 de fevereiro. As sondagens apontam para que o Partido Cristão Democrata, o CSU, tenha, digamos, uma maioria. As maiorias na Alemanha nunca variam, nunca são muito grandes, até porque o que, aliás, leva a que os governos depois sejam feitos quase sempre em coligação. Não há memória de governos monopartidários. E, portanto, neste momento a CDU apresenta-se nas sondagens com cerca de mais de 30%, 31%, mas o segundo partido mais votado, partido esse com o qual ninguém anuncia fazer coligações e não quer fazer coligações, é a Alternativa para a Alemanha, um partido de extrema-direita, que se apresenta na Nesse Câmara. quadro, embaixador, se me permite que o interrompa, não é um pouco suicidário para os social-democratas que apresentem, reapresentem Olaf Scholz como candidato a chanceler? Nós não sabemos o que há no mercado em termos de figuras públicas na Alemanha. Curiosamente, os verdes mudaram a sua liderança. Já não é Annalena Baerbock, é um outro líder que surgiu, que vem surgir por parte dos verdes nas próximas eleições. Mas, de facto, Olaf Scholz, que está longe de ser uma figura altamente carismática, é provavelmente ainda a melhor carta que os sociais-democratas têm. Não há, assim, aparentemente, grandes figuras a relevarem-se dentro do mercado da social-democracia alemã. E, portanto, temos o CDU, temos a Alternativa para a Alemanha, com cerca de 20%. É um partido de extrema-direita que foi crescendo e tem vindo a crescer ao longo do tempo, mas que mantém-se mais ou menos isolado, um pouco como em França acontece com o Rassemblement National de Marine Le Pen. Depois temos a seguir o SPD de Olaf Scholz, terceiro lugar, e depois temos, digamos, os verdes, os liberais, um partido novo que apareceu,
à esquerda, mas contra os imigrantes, que se chama Aliança Sara Wagenknecht, que vem da antiga, no fundo daquilo que era a esquerda, que era o SPD, mas que tinha mais à esquerda ainda, que era o Die Linke. O Die Linke, neste momento, é um partido do Oscar Lafontaine, que é uma dissidência de esquerda da social-democracia, está com menos de 3%, com cerca de 3%, o que o faria não entrar no Parlamento proximamente, porque há um mínimo, há uma cláusula de barreira de 5% para qualquer partido poder entrar no Bundestag. Os próprios liberais estão muito próximos dessa barreira, embaixador, o que quer dizer que... Estão bastante em baixo e, portanto, veremos o que é que isso possa dar, possa vir a resultar. Uma coisa que temos a saber. Aparentemente ninguém achou muita piada às iniciativas do antigo Ministro das Finanças. Não, assim, tipo, porque são as medidas mais ortodoxas, não é? E a ortodoxia não está na ordem do jogo hoje em dia, e portanto a noção de que a Alemanha, repare bem, a Alemanha é um país cuja lógica funcional ao longo das últimas décadas é sempre o grande protetor da estabilidade financeira. E portanto, não obstante já ter ultrapassado algumas vezes as barreiras dos critérios de convergência. Mas sempre que na Europa há uma tentação para algum despesismo, e aliás viu-se isso no nosso tempo da Troika, e as atitudes da Alemanha, da senhora Merkel, do seu Ministro das Finanças, etc., era daí que vinha uma grande ortodoxia na defesa dos princípios de não ultrapassar determinado nível de déficit e de dívida. O facto de ser o próprio governo alemão a propor isso agora, em função da necessidade de fazer investimentos como forma de se reforçar o papel da Alemanha no quadro europeu, digamos, o António tem razão, acabou por, de certa maneira, é uma coisa popular, pode ser conjunturalmente popular, e ninguém veio apoiar o Ministro das Finanças no sentido da sua ortodoxia. Vamos ver o que é que isto vai dar. A certeza que temos é que vai dar um governo de coligação. Será uma grande coligação, a chamada grande coligação, que é feita entre a CDU e o SPD, que aconteceu variedíssimas vezes ao longo da história, ou será uma coligação tripartida, como aconteceu agora, com os verdes. No passado o SPD também já esteve ligado aos verdes. Há aqui várias fórmulas. A sensação que existe é que numa vida política que, sendo, digamos, bastante ativa, não é muito crispada, a capacidade para coligações é muito grande, e a capacidade de compromisso para coligações. É exatamente o contrário do que acontece em França, onde não há uma tradição de coligações, e por isso mesmo os partidos vivem muito balcanizados nas suas perspectivas próprias, e têm uma dificuldade de compromisso. São dois modelos completamente diferentes, ambos em crise neste momento. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, a seguir ao qual falaremos exatamente do que está a passar-se em França. Até já, obrigado. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, exatamente para lhe pedirmos, embaixador, em continuidade com aquilo que disse sobre a Alemanha, que agora nos falasse sobre esse outro caso diferente do alemão, o francês, onde já há um primeiro-ministro, não há ainda um governo, mas aparentemente aquilo de que os partidos mais se queixam é de ainda não terem conseguido perceber qual será a agenda e as prioridades do próximo governo francês. Bom, nós tínhamos, aliás, falado outro dia, foi o primeiro nome que referido, da possibilidade de François Bayrou ser nomeado primeiro-ministro, era um dos nomes de que se falava. Bayrou, julgo que já aqui defini, é uma figura tradicional da política francesa, é talvez dos velhos routiers da política francesa há muitos anos, que está ainda na vida política ativa. É dirigente de um partido, do MoDem, que é um partido de centro. Em França não há uma grande tradição dos partidos de centro terem uma grande expressão. Pensava-se que o macronismo era um pouco, talvez, o futuro disso. Houve o período de Giscard, houve o período de Macron, em que o centro esteve no poder, mas o centro tem uma propensão para estar sempre ligado à direita. Já
volto a referir a frase de Mitterrand, que dizia: o centro não está nem à esquerda nem à esquerda. E, portanto, o centro em França está sempre ligado à direita e muitas vezes até traduz alguma partilha de decisões dentro da direita. E não há uma tradição, por exemplo, como há na Alemanha, da democracia cristã. A democracia cristã apareceu no início, a seguir à Segunda Guerra Mundial em França, e depois desapareceu e nunca teve uma expressão. Não há partidos democratas cristãos, como há na Alemanha, como há na Itália, e portanto isso de certa maneira, tornou a vida política francesa mais rígida, e a vida política francesa está sempre à volta do presidente e da sua maioria. Curiosamente, François Bayrou, que surgiu, ao que se diz, numa espécie de imposição a Emmanuel Macron. Bayrou era foi um elemento essencial para Macron ganhar as eleições de 2017, esteve ao lado de Macron nisso, e essa memória continua em França, até porque, no fundo, era a caução no quadro do centrismo a Emmanuel Macron. Bayrou foi sempre leal a Emmanuel Macron até agora, e agora exigiu, digamos, o pagamento. O pagamento é dizer, tu já não tens, esta terá sido a conversa entre os dois, já não tens outras soluções que, se não nomear-me a mim, eu sou o único capaz de fazer um compromisso. Agora, qual é o compromisso? Vai-se ver em que medida, num Parlamento que está tripartido, isto é, a ala mais à esquerda, que ela própria está dividida, o Nouveau Front Populaire com La France Insoumise, os comunistas, os socialistas e os verdes, o centro, que é um centro-direita, que é um magma onde está o macronismo todo, mas também está o Le Républicain, um partido de direita, e depois a extrema-direita, que está isolada e com quem ninguém quer negociar, isto é, ninguém os quer ter no governo, mas não se importam de negociar digamos, nos bastidores. E a prova aprovada é que o primeiro grupo recebido por François Bayrou nas suas funções de primeiro-ministro para, enfim, tentar gizar algum plano de governo foi precisamente a extrema-direita. Não porque vá pôr a extrema-direita no poder, mas porque vai tentar perceber quais são as linhas vermelhas que a extrema-direita coloca para não censurar de novo um governo. E a censura, de novo, é um elemento essencial em França, porque é assim, houve uma moção de censura, era muito raro haver em França uma moção de censura ao governo, só a última tinha sido nos anos 60, e esta foi agora ao governo de Michel Barnier, que durou 3 meses. Vale a pena dizer que em 2024 houve 4 governos em França, Elisabeth Borne, o Gabriel Attal, vindos do macronismo, Bayrou, Barnier, Michel Barnier e agora François Bayrou, e é preciso perceber que no passado, no macronismo, houve mais 3 primeiros-ministros, há um desgaste muito grande de Macron, e o desgaste dos presidentes vê-se através da cíclica apresentação de primeiros-ministros como formas de renovar e de refrescar o seu governo. Podíamos arranjar um substantivo novo, talvez embaixador, a italianização da economia, da política francesa. De certa maneira, só que há um pequeno pormenor face à Itália, é que o presidente italiano é eleito pelo Parlamento. O presidente francês tem uma legitimidade própria que lhe é dada pelo facto de ter um sufrágio universal atrás de si. E, portanto, de certa maneira, o presidente quer que o Parlamento seja o seu prolongamento, coisa que em Itália os presidentes não querem. Os presidentes apenas funcionam como apoio aos governos. Mas, de facto, esta cíclica presença de governos na vida política francesa torna para um país que se quer estável e quer mostrar que é um dos centros fundamentais da atividade política europeia, dá uma grande instabilidade. Vamos ver o que é que o Bayrou vai fazer, e em particular Bayrou vai tentar escapar, digamos, a mais uma censura. Isso já está definido, de certa maneira, numa discussão que teve lugar nas últimas 2 semanas, que era o que é que os partidos fariam para prescindirem de censurar o próximo governo. E uma das coisas que aconteceu por parte do Partido Socialista foi o Partido Socialista estaria disposto, mesmo não participando no governo, a não censurar o governo, desde que este não utilizasse para a aprovação das leis o chamado mecanismo, aqui falámos várias vezes, do 49.3, que é um mecanismo que implica
para passar uma lei, implica aprová-la mesmo que não tenha maioria, e sendo necessário, para quem quiser recusar a lei, criar uma maioria contra ela e ao mesmo tempo ter que fazer uma moção de censura ao governo, como aliás agora aconteceu. Vamos ver se Bayrou é suficientemente hábil. Ele é um homem extremamente hábil, é um homem do campo, é um homem de Berne, de um Bernais, é um homem de Pau, uma localidade, aliás, onde há muitos portugueses, e E onde ele é presidente da Câmara, sem que se saiba bem se ele vai continuar ou deixar de ser. já avisou hoje que vai continuar. Ora bem, Coisa que, aliás, é interessante. Vai fazer um pouco o que fez Pierre Mauroy, primeiro-ministro de François Mitterrand, que nunca abandonou a mairie de Lille, onde, aliás, está agora a sua a filha de Marine. Desculpa, agora esqueci-me do nome, mas está há maires que ficam primeiros-ministros que mantêm o seu lugar. E aparentemente Bayrou quer fazer isso, e mais do que isso, quer fazer isso para dar um ar de que os eleitos locais têm uma legitimidade própria, que lhes permite, de certa maneira, dar-lhes mais força no governo nacional serem meros locais. É uma coisa interessante. Este debate, há um aconselhamento à não acumulação de mandatos, mas, de certa maneira, eu acho que François Bayrou vai tentar forçar a mão e vai manter-se como maire, até porque provavelmente também não sabe se vai ficar muito tempo com o primeiro-ministro, já agora tem ali o lugar de maire à sua espera. Vamos ver o que é que vai dar, vamos ver o princípio do ano. Entretanto, conseguiu-se aprovar, foi possível aprovar no Parlamento, ainda em comissão especializada, tem que ir ao plenário, uma lei que permite um mínimo, um módico de normalidade em termos de recepção de impostos e de gastos, nomeadamente dos salários dos funcionários públicos e os gastos básicos do Estado. No fundo digamos, os duodécimos, o funcionamento da lei dos duodécimos, até que haja um possível orçamento aprovado no futuro. Eu há bocadinho estava-me a lembrar, peço desculpa da minha de falta de memória, é Martine Aubry, que é a atual maire de Lille, filha de Jacques Delors, e que sempre teve a ideia de nunca abandonar a mairie de Lille, mesmo que eventualmente fosse a primeira-ministra, a Presidente da República. Isso aí já era mais complicado. exatamente. Obrigado, embaixador. Continuaremos a acompanhar estes solavancos franceses até pelo menos à altura em que conseguirem aprovar um orçamento de Estado, o que em princípio será a primeira grande e difícil tarefa do novo primeiro-ministro. Voltamos dentro de instantes para a terceira parte do A Arte da Guerra de hoje. Até já. Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, desta vez, embaixador, para lhe pedir que faça uma visão, nos transmita a sua visão daquilo que lhe pareceu que foi mais uns dias, e cada dia que passa é um ganho, mais uns dias onde a Síria se manteve sem uma guerra civil no ativo e com os novos líderes aparentemente radicais, jihadistas, a conseguirem não só manter essa paz, apesar de algumas perseguições a elementos do antigo regime que faziam parte do programa, digamos assim, e com os líderes dos países ocidentais e não só dos parceiros internacionais, pouco por todas as geografias, a tentarem perceber se de facto é possível ou não manter a paz possível que neste momento se registra na Síria. Como é que viu estes dias naquele país do Médio Oriente, embaixador, numa altura em que isso também não é novidade nenhuma, aliás, já falámos nisso no programa passado, numa altura em que Israel continua com algum descaramento, diria eu, a bombardear a Síria. Israel, e dissemos no passado, continua a bombardear a Síria, continua a destruir tudo o que seja de capacidade militar da Síria. A sensação, o que Israel quer é aproveitar-se desta vazio de poder para destruir um poder político e militar.
que lhe é Com o Hezbollah a ter as costas largas, não é? potencialmente adverso, pode ser potencialmente adverso. E, portanto, isto é uma ação completamente ilegítima no plano internacional. Ninguém pode fazer uma ação preventiva junto a um país ao lado, destruindo as capacidades militares, navais, etc., só porque lhe dá jeito. Quer dizer, é aproveitar a fragilidade conjuntural do país para fazer essa ação. O mundo continua a olhar Israel é um fora da lei no plano internacional. Não vale a pena sobre isso ter a mais pequena dúvida, com a complacência global da comunidade internacional, seja os Estados Unidos, seja, nomeadamente, a União Europeia, que está a olhar para o Líbano, para a Síria, como uma oportunidade para se ver livre da presença russa. Está neste momento a senhora Kaja Kallas, ministra dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, está a dar sinais e a mandar sinais no sentido que os sírios, para terem apoio futuro por parte da União Europeia, nomeadamente para a reconstrução do país e para outros, para qualquer tipo de ajuda, deverão libertar a Síria da presença russa, nomeadamente daquilo que são as duas bases militares. Não, enfim, é algo que faz parte daquilo que é a agenda da senhora Ursula von der Leyen. Não vimos sobre isto, aliás, António Costa ter uma postura em nome do Conselho, até coadjuvante a esta posição, que já era expectável por parte de Kaja Kallas. Mas na Síria está a acontecer também um outro aspecto, e dá a ideia que as próximas semanas vão nos dar histórias para isto, que é a ação levada a cabo pela Turquia, no sentido de aproveitar a circunstância da situação atual de quase caos que existe na Síria para liquidar os curdos que se refugiaram na parte norte da Síria e que são sempre um fator, digamos, perturbador para aquilo que é o poder em Ankara. E vamos ter ações curdas, turcas no seio da Síria. Portanto, a Síria hoje é pasto da influência militar de Israel, da Turquia, da influência diplomática da União Europeia e dos Estados Unidos juntamente com ela, e algum silêncio relativamente a alguém, a uma entidade que tinha influência ali, que era a Rússia, que vive neste momento, digamos, a gerir o phasing out e a saída dali, e também da parte do Irão, que se tem mantido mais ou menos sereno. E, por outro lado, também os outros países do Golfo, nomeadamente as ditaduras Arábias Sauditas e coisas do género, vivem neste momento num atentismo para saber qual é o saldo de toda aquela situação. A nova liderança síria, que é mono religiosa, vale a pena dizê-lo, e que representa apenas uma das fações possíveis num quadro de uma Síria que é um puzzle extraordinário, embora seja um país relativamente pequeno, mas é um puzzle extraordinário sob o ponto de vista étnico e religioso. Vamos ver em que medida é que, por parte dos líderes da nova Síria, haverá digamos, uma tentativa de compra de alguma respeitabilidade internacional através de medidas que pudessem, de certa maneira, acalmar o mundo, nomeadamente aquelas que têm a ver com os direitos humanos, com o tratamento dos prisioneiros, etc., onde tem havido massacres absolutamente extraordinários nas últimas semanas. Por outro lado, o mundo também olhará para aquilo que será o posicionamento desses líderes relativamente, por exemplo, à questão das mulheres, ao respeito pelas minorias religiosas, à preservação daquilo que é a multiplicidade étnica ou religiosa dentro da Síria. Curiosamente, e volto a lembrar, no passado, no início, a ditadura síria de Hafez al-Assad tinha conseguido uma acomodação de tudo isso. O rebentar da bolha criou isto, vamos ver se isto dá uma guerra civil, isto é, se as outras alas, para além daquela que chegou ao poder em Damasco, são capazes ainda de ter alguma reação, ou se vamos assistir a um esmagamento dessas diversas alas, mas isso vai criar um processo interno de tensão extraordinário. A Síria deixou de ser uma constante mais ou menos garantida no quadro do Médio Oriente, que foi durante muitas décadas, vale a pena dizê-lo, e passa a ser neste momento mais um fator de dúvida relativamente ao modo como se vai processar, e eu acho como se vai processar o seu futuro. E eu acho que há aí uma preocupação grande por parte, nomeadamente, de países como a Jordânia, que vive naquela área. Já não digo como países como o Líbano, porque o Líbano é um país relativamente com
que tem um poder relativamente pouco firme e, portanto, digamos, terá uma dinâmica em que o surgimento de uma voz síria mais abafada até poderá ser agradável. E vamos ver a questão da Turquia, que para mim é um dos fatores essenciais no desenho do novo Médio Oriente que aí vem. Não fica um pouco admirado, embaixador, com o facto de, exatamente nessa mancha de retalhos que acaba de descrever, o Egito, que tem profundas ligações com a Síria, como sabemos, esteja um pouco à margem ou calado perante tudo o que se está a passar ali? O Egito é um país que vive, como nós já aqui falamos, vive com o apoio ocidental. O Egito é um dos maiores, é um dos países que recebe mais ajuda militar dos Estados Unidos. E o Egito tem-se procurado mostrar nos últimos anos um país construtivo no plano regional. E, portanto, o Egito, que tem internamente tensões muito fortes, lembramos a subida das alas jihadistas quando o Egito teve aquela sua primavera árabe. O Egito vive neste momento numa tentativa de resolver o seu problema interno, que também não é despiciando em termos das tensões religiosas e, por outro lado, acho que procura sempre ajudar os Estados Unidos naquilo que é o papel central que os Estados Unidos, pelos vistos, querem continuar a ter naquela região. E querem, digamos, garantir um relacionamento eficaz, embora com polos de tensão, com Israel. Israel, na realidade, tem procurado poupar o Egito nas provocações que faz regionalmente, salvo naquilo que foi digamos, o ataque ao corredor de Filadélfia, que é aquela linha por trás abaixo de Gaza, que é uma zona cinzenta entre Israel e o Egito, em que Israel às vezes vai longe demais e até chegou a disparar sobre soldados egípcios, como nós nos lembraremos, na zona de Rafah. Eu acho que o Egito é cauteloso nesta matéria e quer se mostrar como um país mais maduro do que os restantes ali na região. Exatamente. Obrigado, embaixador. O programa fica hoje por aí, e este tema vai, evidentemente, continuar a ser acompanhado por nós aqui no Arte da Guerra, que pode continuar a ouvir nos podcasts e nos vídeos que encontra nos sites do Jornal Económico.